reparação do dano e responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado é um tema de extrema relevância no direito contemporâneo, pois trata da obrigação do poder público de reparar danos causados a terceiros em decorrência de suas ações ou omissões. Este conceito evoluiu ao longo do tempo, acompanhando as transformações nas relações entre o Estado e os cidadãos, e refletindo a crescente valorização dos direitos individuais e coletivos. Inicialmente, a doutrina da responsabilidade do Estado estava fortemente influenciada pela noção de soberania absoluta, onde o Estado era considerado infalível e imune a qualquer tipo de responsabilização. Durante muito tempo, prevaleceu o princípio da irresponsabilidade do poder público, baseado na ideia de que o rei não pode errar. Com a evolução do Estado moderno e o surgimento de novas teorias políticas e jurídicas, esta visão começou a ser questionada. A partir do século XIX, especialmente com a influência das ideias liberais e do Estado de Direito, começou-se a reconhecer a necessidade de limitar o poder estatal e proteger os direitos dos cidadãos. Surgiram, então, as primeiras teorias sobre a responsabilidade do Estado, baseadas na ideia de que o poder público, ao exercer suas funções, pode causar danos que devem ser reparados. Neste contexto, a responsabilidade civil do Estado começou a ser vista como uma forma de garantir justiça e equidade nas relações entre o Estado e os indivíduos. No Brasil, a responsabilidade civil do Estado evoluiu de forma significativa a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Este dispositivo consagra a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, a obrigação de reparar o dano independe de culpa. A teoria da responsabilidade objetiva baseia-se no risco administrativo, que significa que o Estado deve responder pelos danos causados por suas atividades, independentemente de culpa, desde que esteja presente o nexo causal entre a ação ou omissão do agente público e o dano sofrido pelo particular. Essa abordagem visa garantir uma maior proteção aos cidadãos, reconhecendo que, ao exercer suas funções, o poder público pode causar prejuízos que devem ser reparados de maneira justa e eficaz. Um exemplo prático dessa responsabilidade objetiva pode ser observado nos casos de acidentes de trânsito envolvendo veículos oficiais. Se um cidadão é atropelado por um veículo do Estado em serviço, não é necessário provar a culpa do motorista, basta demonstrar o dano e o nexo causal para que o Estado seja obrigado a indenizar a vítima. Este entendimento busca facilitar a reparação dos danos e promover a justiça social. Entretanto, a responsabilidade objetiva não exclui totalmente a necessidade de se considerar a culpa em algumas situações. Por exemplo, nos atos legislativos e jurisdicionais, a responsabilidade do Estado é geralmente subjetiva, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa grave para que haja a obrigação de indenizar. Em casos de leis inconstitucionais ou decisões judiciais errôneas que causem prejuízos, a responsabilidade estatal pode ser acionada, mas com critérios mais restritivos. Além disso, a responsabilidade civil do Estado pode se manifestar em diferentes esferas, como a administrativa, a judicial e a legislativa. Na esfera administrativa, a responsabilidade é mais comum e abrange atos administrativos ilegais, omissões administrativas e prestação de serviços públicos deficientes. Na esfera judicial, pode decorrer de decisões judiciais errôneas que causem danos aos litigantes, enquanto na esfera legislativa, embora menos frequente, pode ocorrer em situações excepcionais. A responsabilidade civil do Estado é um instrumento importante para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles relacionados à proteção da vida, saúde, propriedade e dignidade humana. Um exemplo marcante é a responsabilização do Estado por falhas na prestação de serviços de saúde pública. Se um paciente sofrer danos devido à negligência ou imperícia em um hospital público, o Estado pode ser responsabilizado e obrigado a indenizar o lesado, reforçando a obrigação de fornecer um serviço de qualidade. Outro aspecto relevante é a responsabilidade do Estado por atos de violência policial. Quando policiais, no exercício de suas funções, excedem o uso da força e causam danos a cidadãos,
o Estado pode ser responsabilizado objetivamente. Este tipo de responsabilidade busca coibir abusos de poder e garantir que os agentes de segurança atuem dentro dos limites legais e constitucionais, protegendo os direitos dos indivíduos. A responsabilidade civil do Estado também se aplica a danos ambientais causados por ações ou omissões do poder público. Por exemplo, se uma obra pública provoca degradação ambiental ou afeta a saúde de uma comunidade, o Estado pode ser responsabilizado pelos danos causados. Este tipo de responsabilização é fundamental para assegurar a proteção do meio ambiente e o direito das gerações presentes e futuras a um ambiente saudável. Para além dos danos materiais e patrimoniais, a responsabilidade civil do Estado pode abranger danos morais, como nos casos em que um cidadão sofre constrangimento ou humilhação devido a ações ilegais de agentes públicos. A reparação por danos morais visa compensar o sofrimento e a angústia causados, além de funcionar como um mecanismo de desestímulo a práticas abusivas. A evolução histórica da responsabilidade civil do Estado demonstra uma crescente valorização dos direitos individuais e uma preocupação maior com a justiça social. A adoção da responsabilidade objetiva reflete uma mudança significativa na forma como o Estado se relaciona com os cidadãos, reconhecendo a necessidade de proteger os direitos e garantir a reparação justa dos danos causados. Este avanço é essencial para a consolidação do Estado de Direito e a promoção da equidade nas relações entre o poder público e a sociedade. Em conclusão, a responsabilidade civil do Estado e a reparação dos danos causados por suas ações ou omissões são temas centrais no direito administrativo moderno. A evolução histórica desse conceito reflete uma progressiva valorização dos direitos dos cidadãos e uma busca constante por justiça e equidade nas relações entre o Estado e os indivíduos. A responsabilidade objetiva, consagrada na Constituição Federal de 1988, é um marco importante que garante uma maior proteção aos direitos individuais e coletivos, promovendo uma gestão pública mais eficiente e responsável. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!